Olá, meu nome é José Ribeiro, sou teólogo, historiador e estou aqui para continuarmos falando sobre a questão da introdução às ciências da religião do curso veiculado pela Faculdade de Educação do Piauí, FAEP, na área de especialização. No primeiro momento, eu falei sobre alguns pontos importantes na questão do desenvolvimento das ciências, né, das diversas ciências, e agora iremos dar continuidade, né, falando algumas coisas interessantes, né, dessa questão científica da religião, certo? Então nós temos aí esse desafio. Bom, no primeiro momento, até relembrando um pouco o que foi nesse primeiro momento, essa questão histórica, essa questão da ciência, da magia, nessa questão do campo do conhecimento que ele começa a tomar forma, a questão do ensino religioso como nós conhecemos atualmente. Então a gente vai observar que cada vez mais o Brasil tinha se encaminhado, né, para uma particularidade e no mundo do conhecimento. E dentro dessas questões também nós temos um processo de exclusão da fé da construção do conhecimento no mundo ocidental, né? Então, eu falei no primeiro momento que tem coisas metafísicas, então, porque a ciência ela busca o campo metafísico para apresentar no físico, por isso meta e físico, tudo bem? Isso vocês entendem, né? A gente entende, a gente que estuda um pouco de filosofia, né? E religião, teologia, essas coisas a gente vai saber. E a fé é um dos elementos que não tem como você mensurar isso cientificamente. Então, mas você pode mensurar os seus efeitos. Então, mas esse processo chama a atenção do campo científico para que esta questão única e exclusivamente da fé seja excluída, né? Então, nós temos aí um novo comportamento ocidental que ele precisa deste conhecimento, mas a fé tem que ser deixada um pouquinho de lado. Nós sabemos já hoje, de uns anos para cá, por exemplo, no Brasil, hospitais de grandes centros ou hospitais de referência mundial, como Albert Einstein, Sírio-Libanês e outros grandes hospitais que têm suas sedes em São Paulo, né, no sudeste do Brasil, já faz alguns anos que eles trabalham essa questão religiosa para mostrar a grande ajuda, né, na recuperação de pacientes que tinham esse processo da fé em sua vida e eles precisavam disso. Então, como não se pode mostrar, não pode cientificamente demonstrar a fé, mas pode se demonstrar os seus efeitos. Então, começa a se falar nessas questões. Bom, tem uma prerrogativa muito séria na questão da palavra fé, que é uma questão teológica, que quando a gente lê textos sagrados, e aqui eu vou fazer uma citação do Novo Testamento, que é utilizado pelos cristãos. Então, na epístola escrita aos Hebreus, o autor vai dizer assim que a fé é o firme fundamento das coisas que as pessoas buscam, né? Então, eu estou aqui fazendo quase que uma paráfrase, mas... E essa questão daquilo que não se vê. Porque quando se vê, ela já passa a ser algo conquistado. Então, necessariamente, não é mais preciso ter essa fé de alcançá-lo. Então, a ciência vai trazer algo bem parecido com isso e vai aproveitar somente a questão do que se pode ver, ou seja, são os resultados. Então, uma das características bem marcantes mesmo assim do conhecimento, né, do pensamento na contemporaneidade foi a ruptura com o pensamento metafísico. Então,
O que é metafísico, não dá para provar, a fé é um, então não tem. Inaugurando uma nova fase em termos de pensamento. De um teocentrismo presente no pensamento medieval, a modernidade inaugurada na fase do antropocentrismo. Ou seja, ao invés de Deus ser o centro, o homem passa a ser o centro. Então o homem se apropria disso, né? A gente que estuda história religiosa sabe que isso é muito pertinente, vez por outra o homem passa a ser o centro, embora se saiba também historicamente que o cristianismo, o centro é Cristo, até pela própria etimologia da palavra, né? Mas nós temos esses vieses que muitas vezes ele já tem sido substituído, colocado o homem como no centro. No caso aqui não seria diferente. Então, René Descartes, ele vai dizer assim, na sua modernidade, ele sintetiza essa busca centralizada no ser humano com o seu cogito ergo sum. Essa é uma frase em latim muito importante, né, de René Descartes, um dos caras, né, bambambãs da questão do conhecimento. Não advém aqui falarmos sobre ele, o homem, René Descartes, né? Cada um tem os seus, suas particularidades, mas essa frase ela é muito interessante, porque ela diz assim, penso, logo sou. Se eu cogito, eu penso, né, em latim, então eu penso. Se eu penso, eu sou. Eu não tenho como, se não pensar, ser alguma coisa. Então, isso é muito interessante. E o homem, com essa racionalidade, ela pode ser analisada, né? Então, ele vai dizer assim, esta racionalidade é analisada pelos teóricos da filosofia crítica como a racionalidade instrumental. Essa racionalidade fez promessas de dar aos homens, por meio do desenvolvimento da ciência e da tecnologia, a resposta às questões mais profundas da existência humana. Aqui tem outro detalhe importante do pensamento científico, filosófico e teológico. Todos nós sabemos que teologia é absoluto, filosofia é relativo. Então, quando eu quando eu busco no campo filosófico, fica bem mais plausível para a relatividade, portanto, para o campo científico, mesmo trabalhando com metafísicos. Mas para o teológico já fica difícil. Por exemplo, vamos pegar um referencial metafísico de uma das religiões mais antigas do mundo, que é o judaísmo, né? Então, o seu Deus não permite, de acordo com as orientações encontradas no seu livro sagrado, que ele seja de forma nenhuma trazido ao mundo físico. Então, não se pode fazer, através de qualquer percepção, algo que venha retratar ele, né? Se fizer, quebra um letar-se, ou seja, uma proibição, né, da mitzvot, do mandamento. Então, essa proibição ela é enfática nos 10 mandamentos, né? Então, o que é? Primeiro é o absoluto na questão do próprio Deus, como eu falei, e depois duas proibições, 2 letar-se as mitzvot. Não farás para ti nenhum tipo de imagem do que há no céu, na terra. Então não tem como você expressar essa divindade. Então, neste caso, a teologia se torna absoluta. Mas quando eu trago isso para outras religiões que não sejam de absolutismo, então, como monoteísmo, por exemplo, então, o Deus judeu é monoteísta, o Deus islâmico, Allah, é monoteísta, o Deus cristão é monoteísta, então, mas nós temos essa questão aí da Trindade, o que não é relevante à discussão aqui. Mas se eu pegar filosoficamente, a diferença é bem grande. Por exemplo, se eu pego o panteão de deuses da mitologia grega, vamos colocar como referencial os gregos para essa questão filosófica e por aí vai. Mas quando eu pego essa questão filosófica, eu tenho Zeus e suas relatividades. Ele não toma decisões sozinho, ele precisa de alguns agentes, ele se manifesta de uma forma de homem, não é uma teofania, é uma personificação, e é uma coisa um pouco diferente. Então fica fácil de estudar isso por métodos científicos. No teológico, não. Então, essa questão da fé vai trazer esse grande desafio. O processo de fragmentação do conhecimento, pessoal. Diante disso, eu saltei da fé,
Vamos deixar ela de lado, vamos fazer essa questão ocidental, mas vamos trazer aí o que é esse procedimento, o que é esse processo de fragmentação. Nós vamos ver aí duas fases. A primeira fase, ele aconteceu ainda no fim do período medieval, quando a sociedade ocidental veio a acolher um divórcio entre fé e razão. Nós temos diversos autores que vão trabalhar essas questões entre a fé e a razão. Tem coisa que pode ser fé. O referencial do pensamento cristão mais citado dentro dos círculos, né, dos cristãos é São Tomás de Aquino, e as suas 5 vias. Ele busca através do a posteriori, agora estou falando filosoficamente, mostrar o a priori, porque não tem como você mostrar o a priori, mas sim só a posteriori. Então, ele vai trazer isso aí e vai trazer isso, e isso é uma coisa muito boa para a epistemologia ocidental. No segundo momento, tá aí o seu Tomás de Aquino, no segundo momento, a fase aconteceu quando a civilização ocidental tocou a fé pela dúvida. Isso teologicamente é um negócio complicado, mas nós estamos falando aqui da questão da ciência. Então, essa dúvida ela é pertinente à filosofia, né? Então, é a dúvida, o inquirimento, até que se chegue um fator mais ou menos preponderante, mas jamais absoluto, porque deixa de ser filosofia. Então, essa fé ela é trocada pela dúvida como ponto de partida para a construção do conhecimento humano. E a confiança pela certeza. Nós temos parâmetros bem parecidos. Confiança, certeza, puxa vida. Não, confiança é algo que eu não posso provar ainda, eu preciso confiar, mas cientificamente eu preciso ter certeza. Eu não posso confiar, eu preciso ter certeza. Então, essas pequenas questões vão mudando estruturalmente a questão do pensamento religioso. Então, esse é o ideal do conhecimento, né? Então, com esse resultado, essa mudança, a fé não foi somente removida de sua posição fundacional no processo da busca pelo conhecimento verdadeiro, mas excluída dos processos como um todo. É metafísico demais, não tem como, nós vamos ter que saltar dessa confiança e passar para o campo da certeza. Essa é uma das questões. Então foi fragmentado. Então, o papel das crenças religiosas na vida social pós-moderna. Vamos falar aqui pós-modernismo, é uma coisa que a gente está escutando sempre falar sobre isso, pós-modernismo, o que é isso, sei que mais lá. Literalmente, o pós-modernismo é começar a contar desde o final da Segunda Guerra. Quando nós fazemos estudos sobre a Segunda Guerra, no primeiro momento nós vamos ver que guerra não é bom para ninguém. Quem estuda história, quem estuda na história da humanidade, mesmo que não seja historiador, mas que gosta de estar lendo esses negócios, vai ver que guerra nunca é bom para ninguém. E aí você pode já até me perguntar, professor, mas se guerra não é bom para ninguém, como é que o Deus da Bíblia, do Antigo Testamento, aconselhava os seus a fazerem guerras, a gente fica mais lá? Então, assim, a gente olhando dessa ótica, nós vamos ver que nunca foi bom para ninguém. A questão do Deus da Bíblia aconselhar que a nação de Israel tomasse algumas coisas com guerra é outra história, que não tem nada a ver com isso. Mas as guerras também trazem as suas mudanças. Trazem suas mudanças. Isso é uma coisa lógica. Por exemplo, vou trazer aqui uma questão científica nas terras do Oriente Médio. Quando uma nação conquistava outra, o que acontecia? Eles pegavam e destruíam a cidade literalmente, né? Eles colocavam fogo, passavam por cima, quebravam, pilhavam literalmente, eles aterravam ou deixavam um tempo desabitada, e como o solo do Oriente Médio é um solo muito propício a mudanças, né? Então a sua geografia ela é muito volúvel, né? Então ela muda muito rápido e essas cidades ficavam soterradas. Graças a esses processos, nós temos aí as escavações que caracterizam o seu tempo. Então isso fazia com que restos, fazia com que ideias, fazia comportamentos e tudo mais inerente à sociedade pertinente àquele momento da história ficassem enterradas para a gente descobrir o que se chegou até hoje. Então,
essa presença aí, ela é constante, né? A guerra não é somente essa ruindade como um todo, mas volto a dizer aqui, não advogo a causa da guerra, pelo amor de Deus, eu só estou dizendo que traz também alguns fatores que impulsionam. E a Segunda Guerra não foi diferente. Ela vai trazer essa questão da mudança na questão social e religiosa. Os anos 60 foram mais profícuos para isso. Então, de 60 para o final do século XX e até os dias atuais, então nós temos aí 60 e poucos anos, cresceu-se bastante a questão desta especulação social, né? Essa especulação religiosa dentro do social, né? Então, o que eu falei praticamente é o que está escrito aí no slide, que vai falar que desde a antiguidade a presença, né, de algo maior, mais forte, ronda as mentes humanas e os fazem crer num ser, ou o autor do mundo, céu, terra, mar. Ao longo dos milênios surgiram histórias em diferentes povos tentando explicar a origem de tudo. Vários pesquisadores em diferentes épocas, através das teorias filosóficas, cosmogonia e científica cosmologias, buscavam entender o que estava oculto em torno do nascimento da vida e do universo. Isso é um grande desafio ainda até hoje. Tá? Estamos sempre procurando cientificamente provar de onde veio o abençoado do universo que é conhecido. E aí nós vamos falar aqui a respeito de cosmologia ou cosmogonia, porque seria outra aula e bem grande, é uma coisa muito instigadora, muito fascinante. Eu particularmente gosto muito de estar por dentro assim dessas questões cósmicas, né, que são veiculadas aí nos livros e alguns sites muito sérios. Eu gosto de acompanhar isso, né? Eu vejo isso e acho muito interessante. A pós-modernidade e os novos movimentos religiosos. Então, o cidadão aí, né, o Lyotard, ele vai dizer assim, no efeito do progresso, a pós-modernidade surgiu como a incredulidade presente sobre as metas narrativas, tendo agora cada uma de suas validades pragmáticas sui generis. Esse termo, segundo Akbar Ahmed, representa a era da ambiguidade e ironia, e ela visam-nos de que devemos permanecer circunspecto quando utilizamos. Então, é uma questão que nós precisamos ter muito cuidado. Né? Nós não precisamos ser craques, nós não precisamos ser gênios, mas como elementos da sociedade, nós observamos, e principalmente quem trabalha na área teológica e está vendo através de uma ótica, mesmo como pesquisador, né, e acompanha os movimentos, tem se percebido que do começo do século até os dias atuais, a questão religiosa ela tem entranhado-se cada vez mais na sociedade e a chegar até certos pontos que a gente não consegue quase discernir o comportamento religioso do comportamento social. Se nós estivéssemos trabalhando aqui a questão de antropologia, a gente não sabe o que é sagrado, a gente não sabe o que é profano, a gente não sabe o que é aquilo que é sagrado e aquilo que é mundano, de tanta fusão, mas não é pertinente a isso. Então, essa pós-modernidade ela trouxe esses novos movimentos. Outra coisa interessante, a questão dessas mudanças, desses movimentos, dessas sociedades. E aí nós temos os grandes desafios. Então, o Islã, né, ele vai buscar essa adaptação na pós-modernidade. Ora, o Islã é uma religião nova, pessoal, comparado às outras. O Islã nasce no século VII. Então, você tem uma boa história. História, logicamente, mas é uma religião nova. Mas é uma religião invejável. É uma religião de uma solidez muito grande. Né? Eu sou um apreciador do Islã. Né? Eu acompanho a forma islâmica. Né? Entenda-se, quando eu digo apreciador, é porque religiosamente essa percepção que a gente adquire de outra religião não venha a abalar a nossa questão de fé e a nossa postura religiosa, não, mas existem umas coisas no Islã que eu admiro muito, como existe no judaísmo, então eu estudo esse pessoal mesmo, legal, né? Eu tive até aprendendo um pouco de árabe e espero voltar logo, logo.
para que eu possa estar acompanhando isso mais, né, mais detalhadamente. Então, o Islã surge aí por volta do século VII, né, na Península Arábica, e aí vocês têm todas essas coisas, né, que é a questão de uma divindade monoteísta, né, e traz uma diversão muito grande, uma variedade de contextos nacionais. Praticamente o Islã hoje predomina na Ásia, não é? E o Oriente Médio, e não conseguiu entrar ou penetrar bastante para a Europa e, por consequência, por conseguinte, melhor dizendo, também nas Américas, né? Na América do Sul e por aí vai, e América do Norte. Mas tem uma representação bastante no mundo inteiro. E ela teve que se adaptar às questões pós-modernas, né? Falando, nós sabemos também, né, como falei ainda há pouco, que é uma religião monoteísta. Outra coisa interessante aí é o hinduísmo. Então, o hinduísmo, né, e suas adaptações contemporâneas, né, ela é uma religião que tem um único fundador, um profeta conhecido, né, pelos seus adeptos, né, ela pode ser considerada monoteísta, e nós estamos falando de monoteísmo. Então nós temos três grandes monoteísmos. Nós temos monoteísmo na questão judaica, na questão islâmica, e é uma religião considerada muito velha, que é o hinduísmo, né? Os hindus são um povo muito antigo, né? Então assim, e tem o seu Deus Supremo no Brahma. Não confundir quando se está estudando a tríade hindu com a trindade cristã, tá bom? Mas começou, né, o hinduísmo a trazer a questão da adaptação, né, no caso das crenças, né, e trazer também para esse universo, através da pesquisa, esses comportamentos na era contemporânea. Não podia ficar fora uma grande religião dessa. O cristianismo e suas inúmeras adaptações. O cristianismo é muito importante nessas questões de adaptação, né? O cristianismo é uma crença monoteísta, é originada na Galileia, todos vocês conhecem isso, então, e ela vem cada vez mais aí, né? Com 2000 anos, 2000 e poucos anos, mas está aí firme e forte. E eu trouxe aí para a prática, né? Então tudo isso está na apostila mais detalhadamente, um artigo. No final do ano passado, né, eu publiquei com os colegas um artigo numa revista internacional, mas publiquei também com dois alunos aí, que é a Lady, né, a Lady Diane, em homenagem à Lady Diane, aquela lá da Inglaterra, que morreu, tudo direitinho, e o Jackson, que é o seu irmão, foram meus alunos de teologia, e tem o Israel, que é um amigo, né, e eu. Então nós publicamos no final do ano passado, né, tá aí o livro, artigo publicado no livro Pesquisas Científicas, isso eu vou mandar para a plataforma que vocês podem estar vendo outros artigos lá, né, de outros colegas. Pesquisas Científicas da Teoria à Prática, o título do livro já é bem interessante, né, da editora Conhecimento Livre, foi em 2001, aí tem o DOI, tudo direitinho, para vocês estão vendo. Então, nós começamos a ver essa questão da espiritualidade, né, durante a pandemia. E a gente escreveu algumas coisas e uma delas foi esse artigo aí que saiu, né? Então, as crises pandêmicas ao longo da história. Quando nós tratamos de crises pandêmicas, nós tratamos de religião, o que tem a ver isso com ciências da religião? A religião sempre é proeminente dentro das pandemias, tá? Mas nós entendemos agora essa do século XXI, por quê? Porque a maioria de nós que estamos aqui falando, eu no caso e vocês que estão vendo, passou por nós estamos vivos, e alguns morreram, mas nós estamos vivos, e as outras não, nós só tínhamos registros históricos, mas a religião é um fator preponderante. Entendendo que talvez naquele tempo de outras grandes pandemias, não é, que fazem parte dessa vivência humana, a gente não tivesse muito bem essa percepção de espiritualidade como foi visto agora. Então, dentro do artigo, tem aí, que está na apostila, tá aí, tem uma lista das grandes pandemias. Tá? Isso é tão sério, pessoal, que eu vou até fazer aqui um aporte numa questão escatológica. Para quem estuda a escatologia, observa que
as pandemias, às vezes, a gente vem como o arauto do fim, e não é. É um elemento especulativo muito forte. Por exemplo, a última grande pandemia, né, antes da, do Covid, né, do SARS-CoV-2, foi o vírus HIV. Então tem 40 anos entre ele e o Covid. Né? E nunca aconteceu isso na história dos humanos. Uma pandemia com um tempo tão curto. Fora os vírus que aconteceram, não é, nesse período, entre elas, como a gripe aviária e por aí vai. Tá? Então nunca se observou uma coisa tão próxima. Então, escatologicamente, a gente fala que a coisa está ficando meia perigosa. Então, mas isso aí coloca as pessoas dentro do processo de espiritualidade, religiosidade e fé, que é uma distinção necessária. Menino, teve muita gente aí com a fé lá em cima, né? E outras questões, né, que estão ligadas com uma expressão dessa espiritualidade. E aí tem os conceitos direitinho, falando que é espiritualidade, religiosidade, o que é fé, né? E essas distinções. O artigo é muito bem detalhado e traz toda essa questão. Então nós temos aí o que é religiosidade, né? Por sua vez, envolve um sistema de culto, de doutrinas, compartilhada por um grupo. Então tem todo esse aspecto comportamental, social, doutrinário, novamente tratando essa questão de doutrina, mesmo essa questão da religiosidade através dos meios digitais, mas tem essa premissa aí, né? A gente está vendo isso aí. E a questão da fé, né? É isso que eu citei ainda há pouco, e essa é uma questão muito interessante da fé. A fé, ela é aí é um conceito, não é? É um versículo, é uma frase tirada do livro sagrado utilizado pelos cristãos. Mas a fé ela não é inerente a uma única religião. Ela é algo inerente ao ser humano. Nos seus livros sagrados ou nos livros sagrados de sua divindade, que trazem essa revelação para os seus adeptos, tem o seu conceito em relação a isso, tá bom? Desafios da igreja na prática da espiritualidade, né? E na fé durante a pandemia do Covid. Aí nós estamos falando de instituição, mas se eu pego uma ciência, e aí eu estou falando de estratificação social, Emile Durkheim, Companhia Limitada, eu vou estar falando justamente desse elemento, desse organismo vivo dentro da sociedade, a igreja. Né? Então a igreja ela está lá. Ela precisa, mesmo nos moldes metafísicos, como foi durante a pandemia, e alguns ainda continuam, elas estão lá, né, trazendo as suas decisões dentro desse espaço, né, dessa questão da espiritualidade. Está trazendo aí também, né, o ressignificado da vida através da espiritualidade. Né? Vocês acompanharam isso, vocês viram coisas muito interessantes. Né? Ela traz essa espiritualidade, ela traz o emocional do indivíduo, é uma coisa muito interessante. Né? Embora em momentos de tragicidade, mas muitas vezes traz isso. Eu vou citar aqui alguma coisa que eu achava, né, apesar de não gostar, tá vendo? Mas de vez em quando a gente tem que ver, né, os gráficos. Mas o que eu achava interessante era quando uma pessoa, e eu não estou advogando aqui a questão protestante, ou coisa que o valha, mas quando a pessoa saía de um hospital, de uma situação difícil, e ele saía com cartaz ou abria a boca e dizia, né, Jesus me ajudou, sabe? Ele está utilizando ali a questão da sua divindade, né? Isso aqui serve para qualquer divindade que a pessoa é devota. Eu achava muito bonito. Mas quando falava na questão antropocêntrica, eu fico um pouco triste, falamos ainda há pouco, né? Então, a questão antropocêntrica, eu venci. Então, eu tenho esses cuidados, não é? E de olhar essas coisas, porque o sagrado, né, no caso, ele é muito forte, é muito preponderante, e no outro caso, o sujeito traz um antropocentrismo ferrenho, né? Colocando somente na ciência, não estou aqui desprezando a parte científica, mas desprezando literalmente a questão metafísica. Estabelecimento da inteligência emocional em meio à crise por meio da religiosidade, né? Então a gente traz isso aí nesse artigo. É uma abordagem atual de alencar essa forma sensata de organizar as emoções e a dita inteligência emocional que exige o acordo. Né? Então essa inteligência é uma capacidade
de a pessoa gerenciar as emoções, todas essas coisas. E as referências, geralmente são poucas, que estão aí nos slides, mas a apostila, volto a dizer, né, e alguns livros que foram recomendados aqui vão estar à disposição de vocês na plataforma, para que a gente possa, né, depois de uma leitura e com a conveniência e a orientação da instituição e da coordenadora, a gente possa estar batendo um papo aí, mesmo remoto, mas presencial, a gente possa estar trocando aí algumas experiências, alguns saberes que eu tenho certeza que vocês têm, e bem mais do que eu, a gente possa ter esse feedback, essa questão muito boa, que é justamente trocar conhecimentos. Tá bom? Que o Eterno abençoe, como se diz em hebreu, Baruch Hashem, e até a próxima.